Bom dia, pessoal. Tudo bem? Para quem é novo, seja muito bem-vindo. Para quem já participou de outras lives, nossa, muito obrigada pela presença novamente. Meu nome é Mabel Limeira Fernandes e hoje estamos aqui para conversar um pouquinho sobre inadimplência escolar, tá certo? Bom dia, pessoal. Eu sou a Catiúcia, eu estou aqui com a Mabel e a gente vai adentrar esse tema. É um tema um pouco de conhecimento já do cotidiano das escolas, mas a gente vai tentar trazer para o cenário atual, considerando algumas situações como a pandemia que a gente acabou de viver, tá? Quando a gente fala em inadimplência, vou fazer aqui só um parênteses, que a gente está falando do endividamento, que seria aqueles devedores a partir de 30 dias de inadimplências, e não para situações de atraso, tá? Um dos pontos negativos que houve com a pandemia foi a evasão dos alunos, né? A gente teve, de acordo com as pesquisas, um índice aproximado de 8,4% de evasão nacional de alunos. Face a isso, a gente também teve um aumento significativo dessa inadimplência escolar, e ainda assim, eu tenho que considerar que essa inadimplência com evasão de alunos também resultou muitas vezes que as escolas se viram obrigadas a negociar seus preços mediante concessão de desconto e impactou diretamente no caixa da escola, tá? A gente ainda está tratando essa questão de inadimplência e evasão, inclusive agora durante o ano de 2021, ela não ficou restrita a 2020, né, Mami? Foi uma consequência. Eu acredito que 2020 foi um ano extremamente atípico, né, para todo o segmento escolar, e infelizmente para 2021 ainda há um reflexo. A gente percebe que a evasão escolar em 2021 ela ainda foi muito alta. E as escolas, né, principalmente os nossos clientes, a gente viu que eles lutaram muito contra isso, principalmente no segmento infantil, que foi o mais afetado pela pandemia, né? Exato. E assim, um dos pontos que a gente vai querer trazer aqui é como lidar com a sua inadimplência, porque a inadimplência, ela elevada, ela vai paralisar o seu negócio e ela obsta o seu crescimento sustentável, né? Não tem como uma escola, do segmento privado, ela prever um alto índice de inadimplência, tendo que lidar com essa situação de evasão escolar, porque às vezes a evasão não significa só dos alunos que retiraram, mas muitos alunos de escola de classe A, B, eles acabaram que a família teve sua renda diminuída e eles tiveram que se reestruturar buscando outras escolas que se adequassem na melhor forma da sua renda, tá? Eu vou trazer para vocês aqui uma planilha, é uma pesquisa feita pela FEComércio, que ela evidenciou que em dezembro de 2020 existia 66,3% de consumidores endividados no país, tá? Nessa mesma planilha, no final do índice, você vai ver que, fechando agosto de 2021, esse parâmetro já aumentou, informando que 67% das famílias se encontram endividadas. Por que eu estou trazendo isso? Porque lá, um pouco mais à frente, a gente vai ressaltar alguns cuidados no momento da sua rematrícula, alguns cuidados que também a gente tem que estar adotando em momentos de renegociação. Então, eu gosto de trazer assim, alguns parâmetros. Por que a gente está fazendo hoje uma live sobre um tema que é tão batido quanto a inadimplência? Porque a gente está querendo pedir para vocês retomarem alguns certos cuidados nesse momento de matrícula que se inicia agora para algumas escolas. Ainda falando de FEComércio, ela também fez uma pesquisa, que é a pesquisa conjuntural de setores de prestação de serviço. E dentre os 13 setores avaliados, foi constatado que de abril de 2020 para abril de 2021, houve um aumento aproximado de 30%, ou seja, houve um crescimento desse setor, exceto, e aí eu vou dizer assim, exceto para o segmento de educação. Novamente, a prestação de serviços educacionais está sendo prejudicada porque ela não houve um crescimento, ao contrário, ela ainda apresenta uma queda 0,3%. E, pessoal, essa queda ainda é justificada porque as escolas praticamente só retomaram a sua normalidade aqui
a partir de agosto desse ano, tá? E como essa pesquisa ela é feita de abril a abril, ainda estava em queda. E ainda tem o fator que muitas escolas fecharam. Exato. Não suportaram toda essa situação. Novamente, as mais impactadas foi o segmento da educação infantil, principalmente até os 4 anos, que o ensino não é obrigatório. Tá? E aqui eu vou também gostar de falar quais são os impactos da inadimplência. A inadimplência é um dos principais obstáculos que causa um não crescimento sustentável da sua instituição. E quando a inadimplência, uma instituição ela tem metodologias diferentes, com mensalidades diferentes, o aumento da inadimplência, considerado que existe muitas vezes a concessão de bolsas, de desconto, políticas de desconto, ela impacta o quê? No seu âmbito corporativo, porque é um efeito dominó. Na medida que você tem um aumento da sua inadimplência, concessões de bolsas e descontos, vai resultar num adiamento de pagamento das seus impostos, junto aos seus fornecedores, ou até mesmo funcionárias. Mas em contrapartida, quando você tem esse adiamento, você tem o quê? O ônus de multas, juros, e aqui entra a questão da disparada dos índices inflacionários, né? Que a gente está vendo um crescente reajuste desses índices. Então, às vezes, assim, eu vou dar só um parâmetro, uma dívida que custa, um exemplo, inicialmente 35 mil, se eu reajustar pelo IGPM de janeiro agora, a gente está vendo que está tendo um reajuste de aproximadamente 5 mil reais. Ou seja, está muito um contrassenso aos índices, um exemplo que seria o índice do Tribunal de Justiça, tá? Então, assim, o índice inflacionário Selic, IGPM está bem alto. O ideal aqui é que a escola também pode fazer uma média aritmética, talvez, desses índices, mas tudo isso, né, a gente tem que frisar que qual que é a principal ferramenta que a escola pode fugir desse efeito dominó, como a doutora Catiúcia falou? Planilha de custos. Por quê? Lá na planilha de custos, quando você vai definir a sua anuidade, provavelmente vocês já devem estar com essa planilha pronta. Quero acreditar eu. Então, todos esses possíveis descontos que forem concedidos, seja concessão de bolsas, Olimpíada de Astronomia, Física, desconto irmão, tudo isso tem que estar previsto nessa planilha. Para quê? Para você controlar de todas as formas uma possível inadimplência. Porque essa concessão de desconto de forma desenfreada, só para colocar o aluno dentro da escola, isso pode ser bem perigoso. A gente viu escola há muitos anos atrás que ela fechou, né, Cá? Porque ela não tinha uma visão financeira adequada. Ela concedeu tanto desconto, e a inadimplência desses pais foi tão grande que ela não conseguiu sobreviver. Então, muito cuidado com isso. E uma forma de vocês não caírem nessa armadilha é fazendo uma planilha de custos adequadas. E, principalmente, ponderando que dentro dessa planilha, você tem que ter uma margem percentual de inadimplência, tá? E aí a gente entra assim, muitas escolas perguntam, indagam assim, qual é o percentual saudável de inadimplência? Eu brinco que assim, inadimplência nunca é saudável, tá, pessoal? Mas, assim, a gente fala que um percentual de 3%, ele é um percentual já meio que esperado dentro desse segmento. Entretanto, a gente viu que com a pandemia, esse percentual pulou para 8%, algumas instituições chegaram a 12%, que daí já é um percentual totalmente preocupante, tem que ser feito um alerta. A escola tem que abrir um alerta para vocês, para verificar o que eu estou falhando, talvez, nos meus procedimentos de fazer essa cobrança efetiva. E, às vezes, assim, o que eu gosto de falar aqui é um pouco de como reprimir essa situação. É o quê? Agregar valor à marca, né? Agregar valor ao seu negócio para que o pai se sinta um pouco constrangido de ficar inadimplente, né? A gente vai trazer todos os mecanismos para vocês. Esse material ele vai estar disponível, né, Rogério? Sim. Então, fiquem tranquilos em questões de anotação. Tudo isso vai ser disponibilizado para vocês.
Antes da gente adentrar o tema de fato inadimplência, adentrar não de fato ao tema, né, mas dando os mecanismos para o combate à inadimplência, eu gostaria de ressaltar algo muito importante: a responsabilidade dos pais. O que a gente vê é muita escola não pegando a assinatura dos responsáveis, seja financeiros ou legais, no contrato de prestação de serviços. E essa é a principal ferramenta para o combate à inadimplência. Então, aqui eu trouxe o artigo 22 do ECA para vocês, para terem como filosofia quem deve assinar o contrato de prestação de serviços. Responsável financeiro, aquele que vai pagar a escola, e o responsável legal. Mas quando que a gente tem essa figura, né, da necessidade do responsável legal? Principalmente quando os pais são separados. Vamos pensar numa guarda unilateral da mãe e o pai que paga a escola. No contrato de prestação de serviços, você não tem só uma obrigação financeira, você também tem outras permissões, outras obrigações assumidas que não são financeiras. Por exemplo, autorização de uso de imagem do aluno. Quem autoriza isso? Os responsáveis legais. E no caso de guarda unilateral, que seja da mãe e o pai que está pagando a escola, ambos devem assinar. Então, esse aqui é só uma pincelada de algo super importante que vocês devem ficar atentos, mas lá na frente a gente vai esmiuçar melhor esse tema, tá? Só pegando um gancho nessa situação que a Amabile comentou, eu gosto de falar, às vezes, de casos práticos. Às vezes, o que tem acontecido? A mãe chega na escola, porque assim, 80% dos casos, geralmente é a mãe que vai na escola, ela contrata, ela que está à frente dessa situação, tá? Então, assim, ela vai formaliza a contratação junto à instituição de ensino e, às vezes, ela até apresenta a questão da definição de guarda, onde consta lá regulamentando que a obrigação financeira de custear a educação é do pai. E daí, com base nisso, ela indica somente o pai como responsável financeiro. Mas a escola, às vezes, não se atenta que quem é que tem que assinar esse contrato conjuntamente com ela é o pai. Não pode ser, por mais que ela tenha uma guarda nessa situação unilateral, não desobriga ele, uma vez que você está criando uma obrigação financeira, tá, pessoal? Esse apontamento, a gente vive falando isso aqui para os nossos clientes. Não adianta trazer um requerimento de matrícula com a mãe apontando que o pai é o responsável financeiro. O que vai definir a legitimidade para uma cobrança é a assinatura do contrato de prestação de serviços. Então, embora a mãe tenha indicado o pai como responsável financeiro, mas ela quem assinou o contrato, quem é a pessoa legítima a ser cobrada será a mãe e não o pai, tá bom? Agora a gente vai adentrar, de fato, aos mecanismos do combate à inadimplência. Não que esse combate vai ser 100%, mas são ferramentas para vocês melhorarem as tratativas, como fazer, o que não fazer, que isso é muito importante. Até o Código de Defesa do Consumidor, ele prevê penas se a cobrança é abusiva, por exemplo, mas isso a gente vai ver mais para frente, certo? Então, aqui a gente trouxe os cuidados prévios à contratação. Existem dois momentos, né, da contratação. Os alunos novos e os alunos que a gente gosta de, os veteranos, vamos dizer assim. Então, aqui eu trouxe o que eu devo fazer no caso de transferência, que são os alunos novos, quando eu estou recebendo um aluno novo, um pai novo. O primeiro documento que vocês devem se preocupar em pedir é o termo de quitação da escola anterior. Isso tem que estar como primeiro aí no checklist da escola. Por quê? Se ele não trouxer o termo de quitação da escola anterior, significa que provavelmente ele tem uma pendência lá. E se ele já tem uma pendência, provavelmente ele é um pai já apto a ficar inadimplente na sua instituição. Então, termo de quitação da escola anterior. Aqui, eu já vou falar, cuidado, mas vamos lá. Consultar o CPF dos contratantes junto aos órgãos de proteção, para ver se tem algum apontamento, principalmente se tem um apontamento de uma escola, né? Mas aqui, a gente tem que tomar cuidado, por quê?
Quando você estiver analisando a ficha financeira, você não pode, se você se depara com um Serasa positivo, você não pode falar assim, olha aqui, o seu nome está sujo, eu não posso fazer a matrícula do seu filho. Não, não é dessa forma. Eu estou te trazendo elementos de como conduzir isso. E a consulta no Serasa é um ponto importante, mas a forma com que vocês vão tratar essa informação tem que ser muito cuidadosa. Tá? Esse terceiro elemento, a maioria das escolas, acredito que tem uma consultoria jurídica. E se vocês não tiverem, eu aconselho que vocês tenham. Por quê? Às vezes, a inadimplência não está apontada no Serasa, mas o pai pode ter um processo judicial da escola anterior cobrando essa inadimplência. Então, o ideal é também que consulte o CPF desse contratante no Tribunal de Justiça de cada estado, né? Provavelmente os nossos espectadores, a maioria são São Paulo, então é São Paulo. O TJ de São Paulo, vocês podem fazer essa consulta no CPF do pai e verificar se ele tem algum processo referente à inadimplência escolar. Bom, agora vamos para os alunos veteranos, que a gente, né, são as rematrículas. Primeiro ponto, não rematricular o aluno inadimplente. Vocês têm uma previsão legal que a escola não é obrigada a rematricular aluno inadimplente, tá? A não ser que os pais venham e renegociem esse débito. Porque na renegociação está ocorrendo uma novação da dívida. Aí vocês têm que fazer essa rematrícula. Isso é um ponto super importante, tá? E também adotar políticas de cobrança que fortaleçam a adimplência. E a gente vai ver como fortalecer isso. Por exemplo, através de ações de marketing. A escola tem que ter um marketing funcional. Por quê? A partir do momento que a escola está mostrando para o pai que ela está investindo em tecnologia, em outras metodologias de ensino, está trazendo coisas diferentes para o crescimento educacional do seu filho, o pai ele vai priorizar o pagamento da escola, porque ele sabe que isso está tendo um retorno para o próprio filho. Então, isso é importante. A gente vai ver lá na frente como essas ações de marketing podem ocorrer. Muitas escolas têm um marketing interno, mas existem empresas que são voltadas só para o segmento de marketing educacional. Se vocês não têm, ou procurem um marketing para a escola nesse sentido, tá? Porque cai naquela situação que eu falei, que é para agregar valor ao seu negócio, né? Justamente para que o pai se sinta constrangido de ficar devedor. Lógico, pessoal, isso não funciona para todos. A gente sabe que existe aquela situação dos devedores contumaz, né? Mas a gente gosta de pensar que, pontualmente, esses devedores contumaz é a minoria. Bom, eu vou estar falando com vocês também sobre quais cuidados na cobrança dessa inadimplência, né? A gente tem visto cada vez mais que, assim, às vezes essa cobrança ela não está sendo efetuada pelas escolas de uma maneira eficaz. Bom, primeira situação, o pai não pode ser visto como inimigo da escola. O pai inadimplente, ele não é inimigo do seu negócio. A gente tem que lembrar que a inadimplência ela pode ocorrer por diversos fatores, seja ele por desemprego, diminuição de renda em decorrência da pandemia ou até mesmo doenças. Não necessariamente é uma pessoa que é um devedor contumaz. E a gente tem observado que cada vez mais, hoje em dia, os pais dos alunos tem uma pesquisa que levanta que 60% não são CLTs. Eles são cada vez mais prestadores de serviços informais, os autônomos. Ou seja, é até difícil de comprovar renda e ela fica uma situação mais precária em decorrência dos cenários econômicos atuais, tá? É o que a gente diz muito. Uma dose de paciência nesse momento, ela é muito importante. Veja, nós não estamos vivendo nem o pós-pandemia. Nós acreditamos que o pós-pandemia vamos viver ainda no ano que vem.
Então, a escola tem que ser muito habilidosa nesse momento para fazer essa cobrança, entendendo todo esse cenário, né? Obviamente. E ter cuidados, principalmente, com o abuso dessa cobrança, né? Eu gosto de falar que as escolas, elas têm que ter uma metodologia de cobrança. Hoje em dia, ela tem que estar informatizada, tecnológica, tem que estar no módulo digital operando, não dá para ser mais no módulo analógico, como antigamente, que ela mandava uma carta por escrito, tá? Ou anotar no caderninho, né? Exato. E hoje existem diversas ferramentas de gestão que contemplam o módulo cobrança, que lá vai ter uma infinidade de ferramentas para a escola fazer isso, né? Exato, mas a gente gosta de ressaltar que ela tem que ter cuidado para não se tornar uma prática abusiva, essa cobrança. Ela não pode expor a vexatórios, o devedor, ela não pode fazer de forma reiterada. E o Código de Defesa do Consumidor, ele traz no seu artigo 42 justamente essa questão que na cobrança de débito, o consumidor inadimplente não será exposto ao ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Por que eu estou falando isso? Há um tempo atrás, não tantos anos, tá? Eu vou dizer que mais ou menos uns 3 anos atrás, a gente atendeu um cliente que dentro da secretaria, como lembrança, para que os funcionários fizessem a cobrança dos devedores, tinha o mural dos devedores. Então, tinha exposto na secretaria uma listagem na cartolina, naquele famoso quadro, com todos os devedores do mês, para que elas lembrassem e fizessem a cobrança. Só que, pessoal, secretaria é um local que é também frequentado por pais de alunos. A listagem dos devedores tem que estar exposta? Não, de forma alguma. Então, assim, eu procuro sempre falar que às vezes foi uma situação pontual, trouxe uma situação processual de pleito de dano moral, mas, assim, ela sempre tem que ser tratada e cuidada de uma forma com muito sigilo, né, quando você vai fazer essa situação, e não expor de forma alguma esse contratante a terceiros, a inadimplência dele. E aqui, né, fazendo um gancho com a fala da Catiúcia, naquele primeiro ponto lá, que é a consulta do CPF dos contratantes junto ao SPC, enfim, ou outra ferramenta que a escola tenha, quando a escola se deparar com uma positivação, nesse caso, é muito importante que ela tenha um cuidado em como tratar isso. Que a gente já viveu situações também que a escola expôs ao ridículo esse pai. Olha, nós não vamos fazer a matrícula ou a rematrícula porque o senhor é um devedor, o senhor é positivado. Não, isso não pode ocorrer de forma nenhuma. Existem formas, jeitos e carinho na hora de fazer essa contratação, tá? Então, fiquem atentos a isso, porque já existe aí uma penalidade e cada vez mais os tribunais estão concedendo danos morais nessa prática abusiva, tá certo? Agora, vamos lá. Os instrumentos para prevenir a inadimplência. Então, aqui a gente fez um roteirinho. O que a escola deve fazer, para e passo, para ter uma boa gestão na sua cobrança? A primeira coisa é o cadastro completo dos representantes legais e financeiros do aluno. Por que isso? Porque eu tenho que saber quem eu vou cobrar. E quem é essa pessoa? A pessoa que eu vou cobrar é a pessoa que assinou o contrato de prestação de serviços. A indicação de responsável financeiro na ficha de matrícula, na reserva, não significa nada. Volto a dizer, não significa nada. Quem é legítimo para ser cobrado é quem assinou o contrato de prestação de serviços. E aí eu tenho que ter o nome completo, CPF, endereço, e-mail, hoje é super importante, né? Porque para quem eu vou mandar? Como eu vou mandar? Isso tudo tem que estar muito expresso. O contrato de prestação de serviços bem elaborado. Lá em junho nós fizemos uma live só de contrato de prestação de serviços. Então eu convido a vocês, para quem não assistiu, convido a assistir. E quem assistiu a nossa live, convido a
reassistir, porque lá a gente trouxe pontos super importantes, tá? E como que eu defino uma boa política de cobrança? Bom, o primeiro ponto é a planilha de custos. Se eu tiver uma boa planilha de custos, eu vou saber qual é a minha elasticidade em relação à inadimplência. Qual é o índice, qual é o percentual que a minha escola consegue aguentar, né? E aí, em gestão de cobranças, eu volto a falar, existem N sistemas de gestão voltados só para cobrança, gestão escolar. Acho que a escola, o segmento educacional, ele vem se profissionalizando. E se você não conta ainda com o sistema de gestão, eu convido a vocês repensarem sobre o tema, certo? Então, lá, né, nesses sistemas de gestão, provavelmente, quero acreditar eu, né, porque tem que ter, eles vão te dar relatórios de devedores, a ficha financeira, ou seja, quais são as parcelas em abertas, o valor atualizado dessa dívida, se no seu contrato de prestação de serviços prevê multa e juros no caso de inadimplência, nesse relatório já tem que vir quais são esses juros, quais essas multas, porque isso também vai te dar uma ideia de até que ponto você pode renegociar, né? A gente entende que, assim, o mínimo é o valor original da dívida. O valor atualizado, que é a correção monetária, os juros e a multa, é o que vai te dar um parâmetro aí para vocês seguirem, né? Então, é importante vocês terem esses relatórios. Além disso, numa renegociação, vocês têm que ter o quê? Um termo de renegociação dessa dívida, porque assim como o contrato de prestação de serviços ele é super importante, um termo de renegociação ele também é muito importante, porque pode ser que o pai ele faça essa renegociação e fique inadimplente, então você tem que ter um documento para você poder cobrar isso. Então é importante se atentar a todos esses instrumentos, né? Bom, aí falando de item a item, nós vamos para o cadastramento dos dados pessoais. Por que isso é importante? Para definir quem eu vou cobrar, como eu encontro essa pessoa, né? Até se eu for fazer uma cobrança administrativa ou na cobrança judicial, isso é ainda mais importante. Então, aqui a gente trouxe os principais dados a serem coletados e atualizados para os pais. Nós recomendamos que esses dados, aqui, ó, nome completo, nacionalidade, profissão, estado civil, número de RG, número de CPF, endereço, esteja no corpo do seu contrato. Na hora que o pai lá for assinar, o pai, a avó, quem quer que esteja assinando esse contrato, preencha tudo isso e assine. A nossa indicação é que tudo isso conste lá no campo de assinatura, tá? E também nós recomendamos que a cópia, o RG, o CPF nem tanto, fique na pasta do aluno, tá? Porque às vezes a gente já se deparou com situação do pai colocar o número de RG, tá ilegível, mas o documento estava salvo lá e a gente conseguiu verificar qual de fato era o número do RG. Então, é uma prática que hoje você não precisa arquivar fisicamente, você pode escanear e colocar numa pasta digital e tudo bem, tá? Então, o cadastramento é importante. Nessa situação, só pegando o gancho da Mabel que está falando em cadastramento, eu gosto de falar assim, para aqueles clientes que têm um sistema de gestão, que muitas vezes já traz isso dentro do portal de forma automática, ter cuidados ou criar uma caixa de aceite, porque às vezes o aluno já está lá desde o primeiro ano e vem sempre de forma reiterada esses dados, e às vezes existe o que? A mudança de endereço, o e-mail, o telefone. Então, certos dados, eles têm que ser, ou de preferência, imputados pelo contratante, para que ele o faça, ou caso as escolas já deixam disponibilizado dentro do seu sistema de forma automática no preenchimento do contrato, ele tem uma obrigatoriedade de revisão por parte desse contratante, tá, pessoal? Para que não haja que é um erro na matrícula de um ano para o outro. E deixar essa responsabilidade com os pais. Hoje, quem conta com o sistema de gestão provavelmente já faz a rematrícula e as matrículas de forma online. Então, isso já é uma forma do pai mesmo já atualizar os seus dados, né? Então, por isso que
a ferramenta da gestão escolar é tão importante, porque ela está dando elementos, ela está munindo a escola de tudo isso na hora de fazer a cobrança. E quando a gente estava falando, a Mabel acabou de falar de ferramentas, né? Eu gosto de frisar, ela falou da nossa live de contrato, mas eu vou dizer assim, que a principal ferramenta para uma cobrança ser eficaz e satisfativa vai ser o seu contrato de prestação de serviços, tá? A gente gosta de ressaltar, porque esse contrato, ele para ser um contrato eficaz, ele tem que ter, preferencialmente, tá, gente? Assinatura dos contratantes, assinatura da contratada, assinatura de 2 testemunhas, previsão de juros, multa e, preferencialmente, o preço tem que estar expresso, certo e determinado. Por quê? Muitas instituições acabam tendo um contrato perfeito, mas ela não tem o preço definido no contrato porque ela solta um edital de preços quando ela abre a abertura de vaga. Pessoal, se o preço não tiver expresso no contrato, ele não é um título executivo. Você pode sim cobrar, mas vai ser outro tipo, vai ser uma ação de cobrança. Que é muito mais morosa, e que não é o ideal. Né? Exatamente. O contrato de prestação de serviços, tendo valor determinado e todos os requisitos que eu adentrei, que eu acabei de falar, ele é um título executivo, de acordo com o artigo 784, né? E ele vai te trazer inúmeras vantagens, como a presunção do seu direito. Você tem a situação de protesto, que você pode, em vez de estar negativando esse pai, você pode protestar esse contrato em cartório. E aqui eu vou abrir só um parênteses, né, para falar qual a diferença, doutora, entre com protesto e negativação. Quando a gente leva um contrato a protesto, geralmente não tem ônus algum, porque ele não tem custo para a instituição o protesto do cartório, né? Você vai preencher os formulários em si, vai levar no cartório, e quem tem o ônus é o contratante no momento que ele queira baixar esse protesto. Quando você faz uma negativação, você traz, primeiro, a responsabilidade integral para dentro da escola, no sentido de encaminhamento de documento, né? Para ter a ciência, esse devedor tem que ter essa ciência. E você traz o que? O custo, que hoje alguns órgãos está em quase em torno de R$50 por apontamento. Então, é um certo custo que deve ser ponderado, tá? Qual é outra vantagem que esse meu contrato traz, né? A gente está falando que ele traz, quando eu estou entrando judicialmente com uma ação de execução, ela traz o quê? De imediato umas medidas expropriatórias. Aqui eu gosto de falar assim, se eu distribuo uma execução, esse devedor ele é citado para pagar num prazo sob pena do que? Já ter uma penhora. Ele é um processo muito mais célere do que um processo de conhecimento, que seria uma ação de cobrança, tá? E ele tem um prazo de 5 anos. E eu gosto de dizer assim, aqui é necessário sempre ter o cuidado de ter exatamente uma boa gestão da sua inadimplência para só acionar judicialmente os pais inadimplentes. Porque o que acontece? Muitas vezes a escola, e eu vou abrir um parênteses agora com essa situação que tem o Pix. Às vezes o pai não paga o boleto inadimplente e ele vai lá e faz um Pix para a escola. Gente, é um pesadelo na medida de controle dessa situação. Se você tem um fluxo grande, às vezes para fazer a identificação, às vezes de atrelar, porque às vezes acontece da mãe a contratante e chega um Pix do pai ou chega um Pix do tio. E daí, na medida que é fácil se perder nesse controle financeiro. Então, às vezes, a escola tem que adotar um módulo operante de controle, e eu gosto de pensar desse módulo, eu até brinco, a Mabel falou em gestão, eu falo assim, gente, é tão comum hoje em dia as escolas, às vezes o pai, às vezes acontece um atraso porque ele se esquece, que eu gosto até de falar assim para alguns clientes, gente, adota a política de também ter não só o DDA, mas de autorizar na sua ficha de contrato, assim como tem de seguro, a política de débito em conta, onde o pai indica qual é a sua conta e o título é debitado. Hoje em dia a gente tem que
dar ferramentas e subsídio para facilitar esses pagamentos, não só a emissão de boleto. Boleto, óbvio, é o principal, é o mais usual, mas hoje em dia o débito em conta também ajuda muito e é muito pouco utilizado pelas instituições de ensino, tá? Um adendo aqui no que a Catiúcia falou do Pix, principalmente, nós tivemos um processo que a mãe deixou de pagar o boleto, fez um débito não identificado na conta, o colégio tinha um fluxo muito alto e também era um depósito não identificado, não teria nem como ele saber, né, de quem se tratava esse depósito. Ele nos mandou a cobrança, fizemos judicialmente, e na defesa a mãe falou assim, não, escuta aqui, vocês estão me cobrando algo que eu paguei. Tá aqui o depósito e tal. E a nossa defesa foi, não, peraí, a forma de pagamento estava muito bem especificada no contrato. Você foi lá, fez um depósito que não era a forma de pagamento correta, um depósito não identificado. A escola não tem ainda bola de cristal para saber que aquele pagamento era da senhora. E nós ganhamos. Então, veja a importância de um contrato de prestação de serviços bem elaborados e uma política, né, de cobrança, de gestão da escola também muito bem definida. Porque se a escola ficar aceitando, pagando boleto, paga depósito bancário, paga no Pix, paga de qualquer forma, pagar na instituição, né? Isso pode gerar uma problemática. Veja, se fosse um depósito identificado, por exemplo, talvez a gente não teria ganhado, não sei. Mas lá o cliente ele tinha um contrato muito bem definido. Isso foi um ganho muito importante nessa ação. Então, sim, até porque senão gera o dever de restituir em dobro, né? Porque você litigar por uma dívida paga, existe uma penalidade que é a devolução em dobro daquilo que você está cobrando indevidamente. Exatamente. Então, atentem-se a isso. Falando, fazendo um paralelo aí com contrato de prestação de serviços como título executivo, a gente também pode ter ausência do contrato de prestação de serviços, o que não recomendamos. O recomendável é que você tenha um contrato definido e assinado pelos pais. Mas isso não significa que se você não tiver um contrato, você não vai poder cobrar esse pai inadimplente, né? Então, eu tenho uma matrícula assinada, mas o pai não devolveu o contrato, eu vou poder cobrar? Claro que vai poder cobrar. Não de uma forma célere, com medidas expropriatórias de imediato, mas através de uma ação de cobrança, né? Então, aí na ação de cobrança, como a gente não tem o contrato, a gente vai precisar juntar o histórico escolar, o boletim do aluno, para quê? Para comprovar a prestação de serviço, para comprovar o vínculo entre o inadimplente e a escola. Aí vem uma indagação muito importante aqui. Como que eu comprovo a prestação de serviço da educação infantil? Que eu não tenho boletim e eu não tenho histórico. Bom, a gente comprova isso mediante a frequência do aluno, atas de reuniões assinadas pelos pais, trabalhinho do aluno com datas, relatório de atividades pedagógicas assinado pela professora e pelo pai. Então, não é porque está na educação infantil que não vai existir esses documentos comprobatórios. Tá? Assim como na ação de execução, eu também tenho um prazo de 5 anos para cobrar esse pai inadimplente, ainda que ausente o contrato de prestação de serviços. Neste caso aqui, eu vou remeter lá para o quinto slide, que foi o artigo 22 do ECA, que fala que incumbe aos pais a educação dos filhos. Então, nesse caso aqui, ambos os pais vão responder pelo débito, porque eles têm a responsabilidade de educação perante os filhos. Então, a não ser que tenha um documento que só um dos pais assinou, aí tem que tomar cuidado, vai depender de uma análise jurídica mais esmiuçada. Mas se você conta com uma assessoria jurídica, você não vai ter problema com isso, tá? Vamos lá. Bom, o próximo tópico é como definir uma boa política de cobrança. Quando a gente está falando em políticas de cobrança, o primeiro tópico é nunca pode ser alguém da sua área pedagógica. A escola tem que ter isso muito bem definido e não ter confusão para que a pessoa da área pedagógica, seja professora, coordenadora,
seja a pessoa que incube fazer essa cobrança. Eu sei que em algumas escolas era comum a prática de mandar o bilhete na agenda, seja hoje essa agenda digital, ela também não é o ideal que seja feita nem pela professora ou coordenadora, mas sim justamente pelo esse setor de cobrança, e ela seja feita pelos mecanismos ideais, que seria o encaminhamento de um e-mail. Hoje em dia tem muito se utilizado o WhatsApp, embora o WhatsApp ontem caiu, pessoal, mas assim, é uma política muito usual hoje em dia, é um mecanismo muito funcional, até mais do que o e-mail. O portal, né? Escola e pais. O portal do aluno, para aquelas escolas que tem N ferramentas de conversa, os pais é também uma ferramenta. E é importante que a escola também tenha pré-estabelecido qual é o procedimento de cobrança. Por quê? Eu vou começar a cobrança, um exemplo, com o pai. Qual é uma política? Eu vou cobrar o pai a partir de quantos dias que ele se encontra em atraso. Eu procuro dizer que é muito importante essa definição, porque infelizmente tem escolas que ela vai se preocupar com essa política, com essa inadimplência, no final de semestre ou final do ano letivo. Pessoal, o pai inadimplente, ele tem que startar essa inadimplência para esse pai a partir do segundo dia da sua inadimplência. Ele tem que receber algum aviso, seja da secretaria, ainda para aqueles que operam de forma manual, ou daqueles que já têm uma ferramenta de gestão financeira, tem que receber um comunicado. Seu boleto se encontra em aberto. Ele tem que começar já a ser cobrado, tá? Para que isso vai estar impactando tanto nas formas, seja essa cobrança que eu estou falando, ela é preventiva, ou posteriormente, que ela vai ser repressiva, tá? E aí, quando a gente está falando de uma definição de uma política de cobrança preventiva, pensando, o que eu posso fazer para mitigar a minha inadimplência? O que eu devo fazer antes do pai não pagar o boleto, não fazer o depósito, ou qualquer que seja a sua forma de pagamento? Primeira coisa, um controle de fluxo de caixa muito criterioso e rigoroso, porque eu preciso definir um indicador de inadimplência suportável. Eu vou fazer isso como? Lá na minha planilha de custos, e mês a mês com o meu fluxo de caixa, né? Então, assim, quais são os períodos que eu noto que eu tenho maior inadimplência? Normalmente de janeiro a março. Por quê? Tá vencendo IPTU, IPVA. Então, nesses meses pode ser que eu tenha uma inadimplência maior, mas é sazonal isso. Isso tem que estar identificado também, né? Então, aí, tomando um gancho do que a Catiúcia falou, contar com uma mão de obra qualificada para fazer a cobrança e para poder manusear as ferramentas de gestão. Por quê? O indicado é que seja uma pessoa do financeiro que faça a cobrança, porque é ela que vai operar o sistema de gestão, ela que vai definir financeiramente o que é adequado ou não na sua instituição. Então, é importante que essa pessoa que faça a cobrança esteja não é facilitada, ela esteja em harmonia com o seu sistema de gestão, para ficar mais fácil essa operação, né? Manter uma boa comunicação com os pais. E como que a gente faz isso? Através de marketing. A escola, ela sempre deve, ela nunca deve esconder as suas práticas. Eu falo esconder porque, como é uma prestação de serviço, a gente acaba não ficando preocupado em divulgar tudo que a escola está fazendo de bom para os alunos. Seja a criação de uma nova metodologia, seja a reforma de um laboratório de informática, de química, de biologia, todo investimento que a escola faz dentro da escola, é importante os pais estarem cientes, porque isso vai dar uma ideia de valorização do serviço. O pai vai se sentir valorizado, ele sabe que aquele pagamento da mensalidade, aonde está indo o seu dinheiro? Está indo para a educação do filho dele, né? Então, você tem que trazer elementos para que seja tangível na percepção deles a prestação dos serviços. Então, boas ações de marketing levam à cultura de adimplência dos seus pais, né? E aí,
Vamos continuar na preventiva. Pode mudar um slide. Vamos lá. Então, voltando no primeiro tópico, reforçar a comunicação no período que anteceder os meses de maior inadimplência. Normalmente, de janeiro a março, mas pode ser que o público da escola tenha uma outra sazonalidade. Isso é importante vocês observarem e definirem isso, né? Aí, tomando um gancho no que a Catiúcia falou, o controle da inadimplência ele não pode ser feita no mês a mês, a cada 3 meses, semestralmente, e muito pior, de forma anual. Ele tem que ser feito no dia a dia. O boleto venceu no dia 5, o pai não pagou até o dia 7, programa lá, mandar uma mensagem, seja por e-mail, seja por WhatsApp, no portal do aluno. E aqui eu faço uma observação, no portal do aluno eu tenho que tomar cuidado se o aluno não tem acesso, porque vocês têm que cobrar os pais e não os alunos. Então, o portal do aluno, essa cobrança ela pode ser feita desde que os alunos não tenham acesso a ela, né? Fez o novo contato com o pai, é super importante vocês acertarem uma nova data para pagamento. Porque, olha, pai, você está devendo. Ele, tá bom, vou acertar. Tá. Quando o senhor vai acertar? Porque vocês vão anotar, vão imputar esse dado e vai chegar naquele dia, não deu a baixa no boleto, tem que fazer um novo contato. Então, esse histórico também é muito importante vocês terem, né? Até porque vocês vão conseguir definir com isso que tipo de pai é aquele. Ele é contumaz? Ou foi um esquecimento? Então, isso vai trazer um histórico dele. Qual é o perfil desse pai? Por isso que é importante vocês fazerem esses apontamentos. E também, antes do vencimento, a gente recomenda que vocês enviem um e-mail, algum aviso de que o boleto da mensalidade está para vencer, tá? Isso tudo é possível vocês definirem, seja na ferramenta de gestão ou também num controle interno para quem não tem um sistema de gestão, certo? E a gente até procura também falar, né? Um exemplo, pessoal, você está fazendo um boleto, a gente tem observado que algumas instituições até encaminha com muito pouco tempo para o pai se programar. Lógico, o pai, quando contrata a instituição, ele já sabe qual é a data de vencimento. Mas o ideal é que ele receba esse boleto, às vezes, com o tempo mínimo necessário. Gente, aí mínimo é muito subjetivo. Mas a gente gosta de falar pelo menos uns 5 dias, para que eles tenham que se programar. Às vezes, existem as intercorrências da vida, né? E por algum motivo, ainda mais em decorrência de Covid, o pai pode estar internado, ter qualquer outra situação que ele não teve acesso. Então, assim, vamos lá, lembrando, para também fornecer mecanismos para te ajudar nesse momento de cobrança, tá? Bom, a Mabel falou das questões preventivas e eu vou falar um pouquinho das metodologias repressivas. Quais são? Bom, a Mabel falou da questão de vamos encaminhar um e-mail, vamos encaminhar uma cobrança via WhatsApp, e ela é necessário. Mas quando a gente está falando na situação repressiva, o meu tom muda de conversa, né? Eu vou estar trazendo para o destinatário uma correspondência já informando qual é o conteúdo. O senhor se encontra inadimplente com relação à mensalidade de tal mês, das X dias, o valor em aberto e o valor atualizado. Solicitamos pagamento no prazo. Eu geralmente procuro falar no prazo de 3 dias, sob pena do quê? Encaminhamento para os órgãos de proteção ao crédito. Qual é? Eu vou estar fazendo o quê? Um apontamento desse débito, que seria a minha segunda consequência dessa carta não respondida pelo devedor, pelo contratante. E aí, como a Mabel me falou, eu gosto de falar, esse tom dessa carta, preferencialmente, não deve ser dentro da ferramenta. Se a ferramenta, às vezes, conta, hoje em dia, com a família moderna, né? Às vezes, os pais são separados, mas ambos têm o acesso a essa ferramenta, tá? Então, às vezes, o responsável financeiro é o pai, mas ambos têm acesso. Então, procura falar assim, que essa carta, ela já tem que ser muito bem direcionada ao quem? Ao contratante que se responsabilizou pelo pagamento da mensalidade. Então, assim, preferencialmente um e-mail ou WhatsApp mesmo, podendo ser, mas direcionado. E você vai trazer o quê?
O segundo momento que eu falei que é o apontamento junto aos órgãos de proteção ao crédito. E aí eu gosto de fazer um adendo que existe a Lei 15.659 de 2015, que ela traz a necessidade de que o pai seja previamente comunicado sobre, antes dessa inserção, mediante um protocolo de aviso de recebimento, tá? Eu gosto de falar, se for correio é AR, se for e-mail tem que ter aquele comprova, você tem que ter a devolutiva que ele recebeu esse comunicado. E daí tem escolas que falam assim, doutora, o pai está inadimplente, eu vou fazer o comunicado, encaminhei, ele não me respondeu, pagou em 3 dias. Posso já negativar? Não, não é tão imediato, porque essa mesma lei, essa 15.000, ela traz o seguinte, da comunicação você tem que aguardar 20 dias, tá? 20 dias para fazer de fato essa inserção. Então, eu gosto de frisar para que vocês fiquem atentos a esse prazo. Essa lei é uma lei estadual, vigente só para o estado de São Paulo, tá? E esse apontamento tem que também estar previsto no seu contrato. A possibilidade de você apontar o pai no SPC Serasa tem que estar lá no seu contrato. Caso contrário, você não vai poder fazer esse apontamento. Exatamente. Cai aquela situação que a gente fala que é muito importante o contrato bem elaborado. Exatamente. Então, aqui a gente trouxe os elementos essenciais, né, dessa comunicação. É mais uma formalidade, mas a gente quis trazer como fazer isso, tá? Como vai ficar disponível o material, a gente nem vai ficar passando muito para e passo, porque a gente também já está atrasado. Então, aqui está a forma que vocês podem fazer essa inserção. Nesse caso, não tem necessidade de ter o contrato de prestação de serviço na forma de título executivo, mas é preciso ter a certeza das mensalidades em aberto. Caso contrário, a gente vai cair numa questão aí de indenização, tá? Bom, uma coisa que eu gosto de falar também quando a gente está falando na política é o que as escolas não devem fazer em hipótese alguma, tá? Hipótese alguma é usar nome falso, ligar fingindo ser advogado da instituição ou qualquer outro cargo que não seja o efetivo do cobrador, porque é uma prática abusiva, pessoal. Entrar em contato com o cliente fora de horário comercial também é tido como prática abusiva, seja por e-mail, WhatsApp. Então, cuidado quando vocês programam as suas ferramentas de gestão para que elas não fiquem de forma reiterada para cair envios de e-mails de finais de semana ou WhatsApp, tá? Porque tem pessoal que coloca de forma diária. E quando você coloca num diário essa programação, também cai numa outra situação, que é a cobrança de forma reiterada, de forma repetitiva, ela pode ser considerada também uma prática abusiva, além de não ser eficaz. Eu tenho um cliente que uma vez ele já respondeu, porque você não pode colocar um exemplo. Eu disparo e-mail, disparo o WhatsApp diariamente, tá? Você pode cair naquela consequência de causar um constrangimento a esse devedor, tá? E, infelizmente, por mais que ele esteja inadimplente, ele não pode ser constrangido. O Código de Defesa traz uma vedação expressa, tá? Também não pode, sob hipótese nenhuma, ameaçar deixar o aluno fora de sala de aula se o pai não vier acertar o débito, tá? Eu sei que algumas escolas já chegaram a fazer isso no passado, eu procuro acreditar que não é uma prática mais do dia a dia, mas não pode ser feita mais. Por quê? Porque o código lá no artigo 71, ele vai trazer como uma infração penal. Você utilizar da cobrança de dívidas para ameaçar, coagir, trazer constrangimento físico ou moral, ele pode gerar o quê? Uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano e cobrança da multa. Não é uma coisa ou outra, é a detenção e a multa, pessoal. Então, eu procuro dizer que assim, o PROCON tem ficado vigilante, né? E é bom a gente tomar cuidado com essas situações. Então, nesse apontamento aí do CPF, ele tem que também tomar todos esses cuidados. Não é porque você também fez a indicação que você tem que fazer essa cobrança de forma diária. Ou seja, veja, você está numa repressiva aqui. Então, aqui a gente tem que tirar o pé do acelerador, porque você já está formalizando perante, seja no SPC Serasa ou aqui no tabelião de protesto, que é a próxima não, né? Você vai escolher um ou outro.
Mas é uma medida que você pode tomar também, as coisas começam a ficar com outro tom. No caso do protesto do contrato de prestação de serviços no tabelião de protestos, nessa modalidade você vai precisar ter o título constituído, né, como título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, inciso 3. O título ele deve vir acompanhado de um documento comprobatório. Ele se assemelha muito na documentação da ação de execução, que é o contrato na forma de título executivo, acompanhamento de documentos comprobatórios da prestação de serviços. Então, todas aquelas observações que eu fiz no slide anterior se aplica aqui também. E aí, além disso, além de apresentar isso, lá no site do tabelião de protestos, ele vai te trazer um formulário que deve ser preenchido. Tá? Então, é só colocar tabelião de protesto, título executivos, que ele já vai te trazer esse formulário. Além disso, ele deve trazer o demonstrativo do débito com o valor original e o valor atualizado da dívida e as penalidades que eventualmente seu contrato trouxer também, seja juros, multa, o índice que está sendo utilizado, deve vir também acompanhado aí dessas outras documentações, tá? A gente vai também falar que dentro dessa política você tem que estar sempre previsto a renegociação da sua dívida. Como que eu vou fazer essa renegociação, em qual momento, quais são as formas, possibilidades que dá de parcelamento, a instituição já pré-definir isso, tá? Por quê? Eu falo que, assim, preferencialmente, sempre renegociação de dívida tem que ser formal, tem que estar expresso um termo de instrumento de confissão de dívida ou um termo de confissão, porque dentro desses termos você vai poder acordar os juros, multa. Eu gosto de fazer um parênteses aqui na multa. Essa multa, dentro do instrumento, ela é diferenciada da multa do contrato, que o contrato ele está limitado a 2%, porque o Código de Defesa do Consumidor me traz esse percentual. Quando eu estou falando de uma confissão, eu posso ter uma multa que é uma multa moratória diferenciada, tá? Que em regra aqui a gente coloca 10%. Exato. Acima disso também pode ser discutida a abusividade dela. Então a gente recomenda que nessa renegociação, nesse instrumento, a multa vá até 10%. Lembrando que uma renegociação, ela interrompe o seu prazo prescricional do seu contrato, da dívida, e ela é tida como uma novação. Significa, pessoal, negativei o pai ou protestei, ele procurou a instituição e renegociou. A conduta tem que ser imediata de fazer o cancelamento dessa renegociação. Ainda que a primeira parcela seja para 30 dias, 15 dias, tá? Não importa. O pai assinou um termo, formalizou uma renegociação, ele tem que ter o nome baixado dos órgãos de proteção ao crédito. E eu falei que ela preferencialmente confissão de dívida, mas às vezes acontece no dia a dia, as instituições fazem a negociação via e-mail. A regra é a mesma. Se você trocou e-mail negociando a dívida com o pai, ainda que não tenha toda aquela situação de juros e multa, a baixa tem que ser imediata, tá? Vamos lá, às vezes o responsável financeiro chegou para nós uma pergunta, né? Como era uma live de pergunta, dentre umas a gente acabou selecionando para colocar, que era o responsável financeiro, era a mãe, ficou inadimplente, não negociou, daí ela pediu a transferência para o aluno e foi acionada judicialmente. Após ser acionada judicialmente, ela negociou a dívida e está pagando a dívida. E agora a escola é procurada pelo pai para fazer o requerimento de matrícula. Pode aceitar? Não só pode, como você em tese deve aceitar, né? A escola não teria subsídios nenhum para negar. Primeiro, porque é outro contratante, e segundo, que a dívida se encontra negociada. Então, assim, seja ela no judicial ou administrativa, a negociação ela traz a novação da dívida, tá? Outra situação, e aí eu gosto de fazer um parênteses para dizer assim, cuidado com negociação de dívida no período de matrícula escolar. Isso é muito comum, às vezes o pai fica devendo o ano inteiro, quando chega outubro, novembro, ele quer renegociar a dívida, porque ele sabe que se ele não renegociar a dívida, ele não consegue rematrícula.
Então, é o seguinte, se você negociar a dívida, não importa a forma, o pai tem direito assegurado em lei de fazer a rematrícula para o ano seguinte. Então, assim, o direito de rematrícula, ele é assegurado. Como a gente ressaltou, é tido como uma inovação. Então, no caso, se o pai ele vai lá na escola, por exemplo, em dezembro, ele ficou inadimplente o ano todo, como que eu devo fazer essa renegociação? Preferencialmente à vista ou no máximo em 2 parcelas. Em 2 parcelas já deu o direito dele fazer a rematrícula. Então, o ideal é que a escola receba isso à vista. Isso vai depender da data, né? Também que ele está vindo fazer essa renegociação. Mas nessa situação, prefira receber à vista. A gente tem algumas instituições que às vezes até colocam dentro do seu parcelamento umas parcelas a maior para o término do ano letivo, porque ela já conta que o pai ou tem um 13º, ou tem um PLR, né, as empresas. Então, às vezes acontece, tá, pessoal, dele ficar em devedor e chegar no final do ano querer esse parcelamento. Só não pode o quê? Ser um parcelamento longo. Caso contrário, você vai ficar também com o próximo ano letivo com o pai dentro da instituição e ele vai estar endividado. Eu vou aqui abrir um parênteses, embora não seja o tópico principal, não dá para a gente falar sobre inadimplência e não trazer o quê? A lei do superendividamento, que é a 14.181, que foi publicada agora em julho. Muito se discute sobre essa lei, ela é nova, e quais vão ser os impactos. Assim, eu sou sincera em dizer que para o empreendedor não vai ser usual, porque ela está trazendo para os endividados uma possibilidade de renovação, tá? O principal requisito que eu vou aqui frisar é o artigo 104 dessa lei, que ele vai trazer a situação de fazer judicialmente uma repactuação de dívidas. Então, a pessoa física vai poder procurar o judiciário para repactuar suas dívidas e, com isso, paralisar questões de juros, e ela tendo um prazo de pagamento de até 5 anos. Então, pessoal, fiquem atentos e se preocupem, principalmente quando você estiver fazendo uma renegociação das suas dívidas, tá? Bom, estamos no final, só mais alguns minutinhos. Vamos lá, vamos para o final. Não consegui fazer essa renegociação com o pai. Vou ficar com essa inadimplência? Não. Vocês devem remeter essa cobrança para uma assessoria jurídica. Ela vai verificar qual é a forma que ela vai cobrar, seja numa ação de cobrança, seja numa ação de execução, mas ela é necessária, tá? Então, não deixem de fazer isso, não pensem nisso como um custo. Vocês remetendo a cobrança para uma assessoria jurídica, vocês primeiro vão estar olhando para o seu fluxo de caixa, dando um recado para os pais que a escola não aceita a inadimplência, não é a política da escola, tá? E também tira um peso da escola, porque ela está terceirizando essa cobrança, que tem medidas muito eficazes. A gente tem uma larga experiência nesse sentido, fizemos cobrança de um cliente, recuperando milhões dele dos últimos 5 anos. Então, olhem com carinho essa situação, tá certo? Apesar, como eu disse, ela é um pouquinho mais onerosa, mas ela é necessária, ela é eficaz, traz um resultado muito bom. Tá? Então, o nosso recado final aqui primeiro, obrigada, né, pela companhia de vocês, obrigada pela paciência. A gente sabe que é muita informação, mas tenham em mente o seguinte: independentemente da forma, a cobrança ela não deve ser deixada de lado. Ela deve ser priorizada nas rotinas diárias da sua escola, tá? Ela é importante para o seu fluxo de caixa e também ela dá a sensação para os pais de que a escola ela não aceita esse tipo de conduta. Então, ajuda na cultura de adimplemento, tá? Se você não tem alguma ferramenta de gestão, nós aconselhamos que vocês procurem, né? Hoje os meios tecnológicos são os mais eficazes, são os menos onerosos, tira esse trabalho manual também da secretaria, ela pode estar focada em outras funções mais necessárias. Então, obrigada, acho que
o recado foi passado, o tema é um pouquinho extenso, mas a gente espera que isso tenha ajudado a todos vocês. E obrigada pela paciência, mais uma vez pela companhia. Eu também quero agradecer a presença de todos que estiveram aqui com a gente. Eu sei que eu passei muito rápido sobre a lei do superendividamento. Surgindo alguma dúvida, a gente está aqui à disposição. A gente tem um informativo sobre isso. Se vocês tiverem interesse, a gente pode pedir para mandarem, e aí lá a gente fala melhor, né, sobre o tema. É uma lei muito nova, então ainda vai ter os desdobramentos, vão ser novos ainda. Então é isso. Mais uma vez, obrigada. Obrigada.